Aqui vamos apagar isso aqui para não gerar confusão, né? A gente pode deixar o polinômio interpolador, não, nosso gráfico aí. Tudo bem? Isso aí pode ficar aí. Tá gravando, tá gravando. Bora. Então, o último método, o método de Newton, ele vai ser baseado no método de Lagrange, tudo bem? Ele vai ser baseado no método de Lagrange, e agora, no método de Lagrange, nós precisamos aprender, nós focamos no lagrangiano, certo? Naquele quociente onde nós tínhamos o produto das diferenças, correto? No método de Newton, nós precisamos focar no operador de diferenças divididas. Tá? Então, esse vai ser o foco nesse método. Aprender o que é esse ODD. Tá? Então, a gente pode simplificar ele. Se vocês compararem os slides dessa aula com a da aula anterior, eu aproveitei alguns preceitos, né? Porque ele parte da ideia do lagrangiano. Então, nós vamos supor que tem n mais 1 pontos. Tá? Por que n mais 1 pontos? Porque está aqui, né? Eu tenho aqui, ó, certo? Eu estou trabalhando com 5 pontos, eu posso trabalhar com mais 1 ponto, mais 1 ponto e etc. Tá? Por que eu faço isso? Porque eu vou fazendo as interpolações até se aproximar da minha função real. Então, daí nós temos os nós, isso nós sabemos já, e nós temos o y0, y1, 2 e n, que ele é a nossa função interpoladora. Perdão. Ele é a função que, associado ao nó, vai nos auxiliar a encontrar a função interpoladora. Tudo isso nós sabemos porque nós utilizamos no método Lagrange, isso não muda. Tá? YI vai ser, f de x vai ser representado por YI, novamente, tá? E a função que interpola f de x, ela será representada por Pn de x. Tudo se mantém semelhante, correto? E agora? O operador de diferenças divididas, uma vez que os coeficientes dk... Então, esse dzinho aqui, no lagrangiano, nós tínhamos esse termo aqui, que distingue o método de Lagrange. Tá? Ele é o nosso lagrangiano. Que é o nosso lagrangiano. No método de Newton, nós vamos ter esse dk, que é o nosso operador de diferenças divididas. Tudo certo? Então, como eu tenho, no método lagrangiano, ele vai seguir o grau do polinômio, no operador de diferenças dividida, ele também vai seguir o grau do polinômio, que pode ser de 0 a n. Tranquilo? E ele vai se basear também nos nós de interpolação e naquela função... nessa função, que ela é YI, né? Ela é YI, que ele é um ponto que é dado. Tudo bem? E Pn de x, que antes era o nosso polinômio de... nossa função g ou nosso polinômio de interpolador no método Lagrange, ele vai ser representado agora pela forma de Newton. Tá? Então, esse Pn de x ele será dado pela forma de Newton. E como que nós montamos essa forma de Newton, né? A forma de Newton para o polinômio, que ele vai interpolar essa função aqui, ele vai ser baseado nos nós de interpolação, n mais 1 pontos, e ele é dado nessa forma. Tudo bem? Então, o que mudou aqui? Ó? Nós vamos ter um polinômio de grau n, tá? Um polinômio de grau n. Nós vamos ter um operador de diferenças. Nós vamos ter um operador de diferenças dividida. Nós vamos ter um operador de diferenças dividida D0 mais um operador de diferenças dividida D1. O que muda agora, pessoal, em relação ao nosso lagrangiano?
Nós vamos trabalhar agora com... Ele vai preservar a ideia da matriz de Vandermonde, porque nós continuamos trabalhando com um polinômio, só que agora nós fazemos o seguinte, nós vamos trabalhar... Se nós estamos trabalhando com um operador de diferenças dividida 1, então eu vou fazer x menos x0, e acabou. Então, atenção, tá? Atenção ao produto dessas diferenças agora. Se eu tenho mais um operador de diferenças dividida, então eu vou ter x menos x0 vezes x menos x1. Tudo bem? Se eu tenho um terceiro operador de diferenças dividida, então note uma coisa. Para ter um terceiro operador de diferenças dividida, eu preciso estar trabalhando com x0, x1, x2 e x3. Tá? Então, eu estou trabalhando com um polinômio de grau 3. O meu operador de diferenças dividida vai ser, ele vai multiplicar, então, a diferença do produto de um trinômio menos x0, x menos x1 e x menos x2. Ele sempre vai seguir essa sequência, tá? E assim sucessivamente. Então, eu vou ter um polinômio, um operador de diferença dividida dk, x menos x0, x menos x1, x menos xn. Tá? Eu coloquei ele, eu acabei abrindo ali para vocês, né? Tudo bem? Então, atenção como construir o polinômio. Atenção como construir o polinômio, porque no método de Lagrange, nós construímos a nossa função interpoladora, substituímos os termos y, que é aquela nossa função, substituímos e vamos... e o próximo passo é obter os termos L utilizando o método de Lagrange, tá? Lá com aquele quociente. No método de Newton, a função interpoladora ela é formada pelos operadores de diferença dividida e essas diferenças aqui. Tudo bem? Nós já vamos entender o que é esses operadores de diferença dividida. O objetivo é o mesmo. Nós substituímos os termos que nós já temos. Observe que esses termos aqui vocês vão receber na tabela, certo? Ou no problema que vocês estão formulando. Então, vocês têm esses termos, vocês podem substituir já de imediato e deixar a equação reservada, né? Qual que é o próximo passo? Vocês precisam calcular os operadores de diferença dividida. Da mesma forma que vocês fazem o cálculo do lagrangiano separado, vocês vão fazer o cálculo do operador de diferenças divididas de Newton, para depois voltar e substituir. Qual que é a diferença? No lagrangiano, resulta em polinômios. No operador de diferenças divididas, nós vamos já utilizar... no operador de diferenças divididas, você não vai ter um polinômio, você vai ter termos numéricos. Ele simplifica para vocês o processo. O objetivo é esse, na verdade, tá? Professor, sei que você está falando seria o moedor de carne, né? Que elimina. É isso aí, tá? É isso aí, só que esse é um pouco mais simples. Tudo bem? Cadê os nossos slides? Esse é o nosso moedor de carne, pessoal. Tá ficando complexo esse moedor de carne, hein? Ninguém vai comer carne moída na vida. Então, eu tenho uma função f de x, né? Que ela é tabelada em n mais 1. Esse tabelado nós já conhecemos, né? A forma como ela é dada. A primeira linha é dada x e a segunda linha é dada f de x. O que vai mudar agora? Que nós precisamos calcular esses operadores de diferenças divididas de forma separada. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei o quadro ali para vocês. Sim. Então, vai ter o K igual era antes. Sim, o K qual que é a diferença agora? Eu não preciso separá-lo do J, tá? Então, se eu tenho um termo aqui que ele é elevado, ele é um polinômio de grau 3, eu vou ter um polinômio de grau 3 aqui. Então, eu vou ter uma função interpoladora que ele vai até esse ponto aqui, ó. Essa é a sua função de interpolação. Aqui, né? Isso aqui é a sua função de interpolação. Qual que é o próximo passo? Obter os operadores de diferenças divididas. Como que nós calculamos isso aí? Nós precisamos considerar, então, que f daquela matriz simbólica é igual à função f de x0. Por que foi colocado dentro daquela forma, dentro dos colchetes, né? Apenas para representar que aquilo é a função. Aquilo ali é equivalente a y0, tá?
E o mesmo vai ser válido para as demais. Então, eu vou ter y1 menos y0, x1 menos x0, esses pontos são dados, e assim sucessivamente. Eu coloquei de forma generalizada, mas a gente já vai abrir isso aí, tá? Como nós fazemos todas as aulas. Nós vamos chamar o primeiro termo de ordem 0, tá aqui, ordem 0. O segundo termo de ordem 1, tá aqui. Ou ordem n. No caso aqui nós temos ordem 0, ordem 1, 2 e ordem 3. Tudo bem? Esse método, ele é semelhante. Sabe o que vai acontecer com esse método? Ao final dele, vocês calcularam pelo método Lagrange e acharam o polinômio a função interpoladora de vocês, correto? Seguindo os passos de Lagrange. Com o método de Newton, vocês vão obter o mesmo resultado. Só que de forma mais simplificada. Tá? Então, é isso que a gente vem fazendo. A gente trabalha com um método mais complexo e com um método que ele se baseia naquele outro método, mas de forma mais simplificada. Nós fizemos isso com os métodos exatos, com os métodos iterativos, e a gente está fechando dessa forma também. Então, o método de Newton, ele é uma forma simplificadora do Lagrangiano. A gente já vai ver isso aí. Tudo bem? Então, como que nós montamos os operadores de diferença dividida? Nós vamos estabelecer um quadro. Nós vamos estabelecer esse quadro. Se você tem um polinômio de grau 3, então você vai fazer ordem 0, ordem 1, ordem 2 e ordem 3. E nós precisamos calcular cada combinação dessa aí. Aqui não estão as equações. São as combinações que vocês precisam calcular. Deixa eu ver se eu trouxe a... Não trouxe. A gente vai ter que abrir depois disso aí. Mas o que nós vamos falar? Observe que vocês têm na primeira coluna os termos x. Vocês vão repeti-los ali. Na ordem 0, ele repete todos os termos y. Tá? Então, aquela função de f de x0 é a sua função, é essa função aqui. Ó. E nós sabemos que essa função, que ela é o par ordenado do seu nó, ela é o seu y, correto? Porque nós estamos trabalhando com um plano cartesiano, né? Com um plano cartesiano. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Ó? Nós estamos fazendo isso aqui, ó. Tá? Para quem se recorda do plano cartesiano, nós estamos obtendo os x e y. Tá? O que diferencia? Que com os pontos que nós temos, com os pontos que são dados, com esses nós de interpolação, nós obtemos a função. É diferente de quando nós recebíamos a função pronta no plano cartesiano, nós obtemos a função e nós conseguimos interpolar os demais pontos. Extrapolar, né, os demais pontos. Tudo bem? De forma generalizada é mais complicado, né, pessoal? Eu entendo. Perguntas? Então vamos abrir aí Coloquei método Lagrange lá, nem troquei. Considerem lá, pessoal. É método de Newton. Eu fiz isso em todos os slides? Não. Método de Newton, tá? Método de Newton. E aí, esse é o nosso último método, né? Já dá para sentir o diploma na mão, não? Hã? Quase formados. Estamos quase lá. Alguém sabe como iniciar essa solução? Então, vamos lá. Nós temos os termos, os nós, né, de interpolação, a função f de x. Os nós de interpolação aqui que vão auxiliar na função interpoladora vai ser menos 1, 0 e 2, 4, 1 e menos 1. Tá? E agora? Agora nós vamos repetir o processo que nós fazemos no Lagrange, tá? Para auxiliar, aqueles que não se acostumaram com esse método podem utilizar um similar aí, né? y0, y1 e y2. E agora? A gente pode abrir o nosso polinômio interpolador, tá? Então, vamos colocar aqui, né?
Então, nós sabemos que o nosso polinômio interpolador aqui, ele é de grau 2. De grau 2, correto? Então, nós vamos ter aqui uma função Pn de x, que vai ser igual ao quê? D0 vai ser o nosso primeiro operador de diferença dividida, tá? Mais D1, que é outro operador de diferença dividida, x menos x0. Então, essa é a nossa primeira diferença, tá? Mais segundo operador de diferença dividida, tá? x0, x menos x1. E notem que acabou. Não, agora nós vamos calcular os operadores de diferença dividida. Isso, tá? Observem que, né, vocês não perguntaram, mas ele acaba no x1. E nós temos até x2. Por quê? Oi? Isso, n-1, tá? n-1. E dentro dos seus operadores de diferença dividida, nós vamos trabalhar com os 3 nós de interpolação. Então, não há prejuízo em momento algum. Por que ela é uma simplificadora? Porque os operadores de diferença dividida vão fazer o serviço pesado para vocês. Tá? Da mesma forma que o lagrangiano faz na estimativa anterior. Tá? E agora, como é que nós calculamos o operador de diferença dividida disso aí? Então, para calcular o operador de diferença dividida, esse negócio aqui ficou horrível, né? O outro professor vai amar isso aqui, né? O que aconteceu aqui? Uma bola de sebo? É isso aí, né? Tá? Ele vai amar isso aí. É só ele não ver a gravação. Por quê? Porque eu preciso desse espaço aqui, né, pessoal? Para obter o operador de diferenças dividida, então nós vamos construir um quadro. Tá? Nós vamos construir um quadro. Tudo bem? A nossa primeira linha vai ser os termos x. Nossa primeira coluna vai ser os termos x. Nós temos esses termos, tá aqui, ó. x0, x1 e x2. Tudo bem? Quem desejar fazer direto, pode fazer direto. Tá? Mas o quadro é para auxiliar na compreensão. O que nós sabemos agora? Nós sabemos que o primeiro termo ele é dado pela função f de x0. O segundo termo ele é dado pela função de fx1. E o terceiro termo pela função de f de x2, tá? Ele está dentro dos colchetes para representar que isso aqui é igual a... ele é diferente, né? Ele é diferente do meu termo, do meu nó de interpolação, e ele é análogo... Eu vou colocar aqui, ó, tá? Então, f de x0, ele vai ser análogo a y0, e isso vai valer para os demais. Então, esse aqui vai ser y0, isso aqui vai ser y1, y2 e assim sucessivamente. Tá? O que é isso aqui? Essa aqui é a nossa ordem 0. Tudo bem? Como que nós calculamos? E agora que vai entrar o método de Newton, né? Como que nós calculamos a ordem 1? Para calcular a ordem 1, nós precisamos tomar o termo anterior, menos o termo posterior menos o termo anterior. Então, vai ser feito f de x1 menos f de x0 dividido pelos nós de interpolação. x1 menos x0. Então, note que ele é um operador de diferenças divididas. Isso aqui é um operador de diferenças divididas, porque nós estamos fazendo esse quociente pelos nós de interpolação. É x1 menos x0. Da onde que saiu isso? Daqui e daqui. Embaixo, a mesma coisa. Embaixo, vamos lá. Então, eu preciso... Isso, x1 menos x0. Lembrando que isso aqui é f de colchete de x1, que ele representa o quê? y0. Tá? Quem tiver dificuldade e desejar substituir por y0, y1, y2, e nas fórmulas também. Tá? Não tem problema.
Como que nós calculamos o segundo termo aqui? F de x2 menos f de x1. Então, note que é sempre o termo posterior, né? O termo posterior menos o termo anterior, é a diferença dado pelo quociente do quê? Quem que já pegou o jeito aí? x2 menos x1. x2 menos x1. Sempre ele vai andar em par? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Oi? Isso aqui é ordem 1. Isso. Então, como é que nós calculamos a ordem 2 aqui, ó? Nós precisamos, dê atenção, pessoal, atenção, porque quem conhece notação polonesa aqui? Nós aprendemos matemática assim, correto? E aí, tá correto? Por que não está correto e por que depende? Isso, tá? Então, o que acontece? Pode repetir lá? Isso mesmo, tá? Então, você tem a convencional, a arábica, tá? E a notação polonesa, para quem tem uma calculadora aí, a minha está no aplicativo, eu acho. Ela é a calculadora financeira, né? Ela se utiliza desse método. A parte interessante desse método aí é que o polonês que elaborou a equação, que elaborou o método, ele não ganhou dinheiro com isso aí, né? Mas o método ficou famoso e alguém dentro da HP depois fez o trabalho de vocês, tá? Ele tornou operacional o método dele, que era matemático até então. E daí ele desenvolveu daí a forma operacional desse método que veio para dentro da HP, certo? Então, o que acontece? Você tem 1, enter, 1, mais. Deu 2. Então, a notação polonesa ela é de trás para frente. É isso que eu acho sensacional na matemática. Que nós aprendemos as coisas de forma linear, da forma linear, e nós acreditamos ser o único jeito a vida inteira, né? 1 mais 2, 1 mais 1 é igual a 2. Mas 1, enter, 1 mais igual é 2 também. E tem como você expressar algebricamente apenas na notação polonesa, de trás para frente, tá? Professor, eu já não consigo entender o mangá que é de trás para frente, imagina a notação polonesa. Tá? Então, por que eu chamei a atenção de vocês para isso aí? Porque o método de Newton é de trás para frente também. Como é que nós sabemos disso? Que o próximo termo da ordem 2, ele vai ser... O que vocês acham que vai ser o termo? Baseado no que vocês já viram. Nós estamos trabalhando com operador de diferenças divididas e nós sabemos que ele é feito de trás para frente. Como? fx2? Tá, daí aqui falta um detalhe, mas continue, só para mim ver se o raciocínio bate. Não, continue lá. Como que seria? Tá, repita, por gentileza. É por aí, é por aí. O que faltou? Falta a parte da notação. Eu sei que é de trás para frente, então ele é de trás para frente em dois sentidos. Eu preciso considerar o termo 1 e termo 2, então eu vou falar que a função de x1 e x2, ela será menos a função de x0, x1. Tá? Então, atenção a isso aqui, pessoal. Atenção. Tá? Então, ela é de trás para frente no sentido de que o último termo vai ser o meu primeiro termo, por quê? 1 menos 2. Menos a minha função anterior, que ela vai começar com o x0 menos o x1. Então, está aqui, ó, x1, x2 menos x0, x1. E qual que é o denominador?
Denominador, 2 menos 0. Então, x2 menos x0. E está aqui a nossa ordem 2. Por isso que aquela nossa máquina de moer carne ficou tão simples, né? Nada nunca é tão simples, certo? Certo? Nada é tão simples. Quem olhou, você, caramba, resolveu, acabou. Natal, pode enfeitar a árvore, acabou tudo, né? Mas ainda não, né, pessoal? Como é que a gente está em casa aí, pessoal? Tranquilão? Tranquilo, professor. Então, esse aqui será a nossa ordem 0. Esse aqui é o termo que nós vamos substituir aqui. Esse aqui é o termo que nós vamos substituir aqui. E este aqui é o termo que será substituído em D2. Vamos lá. A notação polonesa foi para mostrar para vocês que não necessariamente nós precisamos seguir no sentido linear. Nós podemos trabalhar de trás para frente também. Tá? Aqui não é utilizado o método polonês, mas é feito de trás para frente também. Isso. Qual que é o problema da ordem 3, né? Você vai ter aqui um x3, então você vai ter aqui, ó, uma ordem, você vai ter um ODD aqui, outro aqui. Ele vai te gerar mais, perdão. Você vai ter x0, x1, x2, x3. Então você vai ter x1 menos f de x0 ela é uma ordem 3, correto? Então vai ser x1 menos x0 aqui. Vai ser x2 menos f de x1. x2 menos x1. Vai ser f de x3 menos f de x2. x3 menos x2. Então, tá aqui, tá aqui. Tudo bem? Aqui, você vai ter f de x1, x2, menos f de x0, x1. Câmera, professor, por favor. Sim. x2 menos x0. Aqui. Aqui. F de x2, x3, x1, x2. x3 menos x1. E aí, qual que é o último termo? Que origina esses... a partir desses dois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0, 1, 2. x3 menos x0. 1, 2, 3. Menos 0, 1, 2. Esse aqui é o seu último ODD. Então aqui será ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 0, ordem 1, ordem 2, ordem 3. Oi? Isso, tá? Então, se vocês receberem, ou vocês se depararem com um polinômio de grau 3, então, na verdade, pessoal, esses métodos que vocês aprenderam, com exceção dos exatos lá, todos eles são computacionais, né? Vocês aprendem como funciona, mas eles, na prática, eles só são úteis se vocês parametrizar, tá?
Quem é que vai abrir um negócio desse aí na mão? Quem é que vai se deparar com um problema de grau 3 no mundo? Isso aí, quando a gente vai tratar de problemas no mundo real, é grau 10, 12, 15. São coisas surreais. Por que a gente aprendeu pelo gráfico? Por que a função g de x é impossível de encontrar? É óbvio que ela é impossível de encontrar. Nós já tratamos disso em várias aulas, certo? É o modelo que expressa o mundo real. Qual que é o modelo que prevê com exatidão o resultado da Mega Sena? A gente já discutiu isso em sala. Eu já falei que se alguém encontrar, por favor, o professor é parceiro. Então, o máximo que nós conseguimos fazer é nos aproximar daquilo que expressa o mundo real, porque o melhor modelo sempre será o modelo do mundo real. Mas ainda assim a gente consegue construir foguetes e softwares incríveis, né? Como o que vem sendo feito com blockchain, por exemplo. Então, aproximando, né? Imagina se a gente pudesse realmente encontrar os modelos que representam, né, os problemas reais. Mega Sena não ia existir. Daí é bem-vindo à Skynet, todo mundo se escraviza e acabou. Aí, a gente nem faz guerra. A gente só larga tudo aí, senão a gente tá indo embora e... Tá? A gente nem faz igual o Connor lá, né? Que fica viajando no tempo. E olha a trabalheira do cara para salvar a humanidade. Já morreu todo mundo. Cria um monte de universo paralelo, totalmente desnecessário. Tá? Então, nós fazemos isso aqui, calculamos as ordens, né, os operadores de diferença dividida, fazemos as devidas substituições, tá? E aí, como é que fica isso na prática aqui, né? Sim. Na ordem 2, o que fica x1 e x2 menos f, x0 e x1. Não era para ser 2, x1? Aqui? Você precisa utilizar o último termo e subtraí-lo do termo anterior. O último termo começa em 1, tá aqui, x1, x2. Da onde que saiu isso aqui, ó? x1, x2. Menos x0, x1. É sempre o último. Ele é sempre de baixo para cima, de trás para frente. Isso. Da esquerda para a direita. Isso. Tá? Isso. Pessoal, a substituição disso aí. A substituição. Y0 vai ser o quê? 4. Y0, 4. Vamos lá, vou precisar da ajuda de vocês agora. Y1 é 1. Y2 é menos 1. Então, a função f de x0, f de x1, f de x2 está pronta. E agora aqui, ó. F de x1 é o quê? É 1. Então, eu tenho 1 menos f de x0. Lembrando que eu fiz direto lá a regra de sinal, tá? x1, o que é x1? 0. Menos, o que é x0? Mais 1. Aí alguém faça por gentileza aqui. x2, 2. O que é x1? 0. O que é o nosso denominador aqui, ó? x2 é 2. Nós estamos só substituindo lá, pessoal. Aqui, ó. Nós temos os termos. Eles estão sendo substituídos. Ó. Tá saindo tudo aqui. E nós estamos só substituindo aqui, ó. A parte mais complicada é vocês chegarem nisso aqui. Onde que eu fiz isso? Isso. Isso, por isso que eu falei. Vocês podem fazer a anotação correta, é F de x0 dentro dos colchetes. Oi? Continua dentro dos colchetes. Mas, se vocês se sentirem confortáveis, eu já falei isso, vocês podem substituir por y1 menos y0. Não tem problema, tá? Eu só estou passando a anotação mais convencional para vocês. Mas vocês podem fazer a troca, não tem problema. Ambos vão representar o mesmo objetivo, o mesmo termo, que é o seu y0.
Eu não vou fazer a substituição. Eu vou deixar assim, para ensinar exatamente como é a... Porque essa é uma substituição que você não encontra na literatura. Mas não há prejuízo. Se você desejar fazer, pode fazer. Isso aí, que era o fx1 menos fx0. Ah, tá. Não está sendo... O que é nosso y1 aqui, ó? Não é 1? O que é nosso y0? 4. Ah, é isso aqui que está faltando aqui, ó. É isso que vocês estão falando? Ah, perfeito. Achei que era anotação. Quanto que deu isso aqui, pessoal? Correto? E isso aqui? Vamos ver se fechou isso aqui. Ó, f de x2. F de x2, a função, né, y, é menos 1 aqui, ó. É menos 1, tá? Menos 1. O que é nosso f de x1? É 1. O que é nosso x2? 2, está aqui. O que é nosso x1? 0. Então, quanto que é o nosso resultado aqui? 1 negativo, tá? Ok? E agora, f de x1, f de x2, ele está aqui, ó. F de x, perdão, ele está aqui, ó. F de x1, f de x2. Então, eu preciso fazer aqui, ó, menos 1, menos. O que é a nossa função f de x0, x1? Está aqui, menos 3. O que é o nosso denominador? x2, o nó de interpolação, é 2 menos. O que é x0? Correto? x2, 2. Menos x1, 0. 2 menos 0. Ok? Pessoal, aqui nós temos menos 1 mais 3, 2 mais 1. Correto? Então, o que isso aqui gera para nós? Isso aqui é positivo, né? E aí, pessoal? Dois terços, né, pessoal? Então, aqui está um operador, aqui está o outro operador e aqui está o outro operador. Tá? Então, está feito. Não, aqui é uma simplificação. É 2 menos menos 1. Não. Os seus primeiros termos são os seus operadores de diferença dividida. São os seus ODDs. Então, o que a gente substitui aqui, ó? Isso aqui é um polinômio de grau 2, né? Então, nosso polinômio de grau 2 vai ser igual. O que é o nosso D0? 4. O que é o nosso D1? Menos 3. X menos x0. O que é o nosso D2? 2 terços. 2 terços. O produto das nossas diferenças. Ok? O que mais nós conseguimos fazer aqui, ó? x0 nós temos, né? Tá aqui, ó. X mais 1. E aqui? X menos 0. Então vai ficar x. Tudo bem? E aí? Mais 3? Pode virar a câmera, professor. Tá ok?
fazer direto aqui? E aí, qual que é o próximo termo? Tudo bem? O que a gente precisa fazer ali? Mas o que está faltando ali? Reduzir. Está faltando reduzir. Como é que nós terminamos a equação? Como que a gente faz? O MMC. O MMC, tá? A gente precisa fazer o MMC disso aí. Então nós temos aqui, ó, P2 de X. Vamos fazer o MMC aqui já em cima. Qual que é o denominador comum? 3. E aí, qual que é o numerador? Vai dar um. O restante, pessoal. Não, 3 menos 12 é 12. Não, é que eu achei que já ia 7x negativo mais 2x quadrado. Isso foi 3. Agora vocês podem fazer as devidas simplificações ali. Tá? Então vocês têm o quê? 2 terços de x ao quadrado menos 7 terços de x mais 1. E agora vocês têm o seu polinômio interpolador. Para quem reparou, é o mesmo polinômio interpolador obtido pelo método de Lagrange da aula passada. Tá? Ah, legal a pergunta. Por que que eu utilizei só os termos de cima? Mas por que que só os termos de cima são ADD? Quem reparou? Por que que só esses termos aqui são os ODDs? Elabora um pouco mais? Elabora um pouco mais. Isso, em outros termos, ele está incorporando o termo anterior. Não há prejuízo. Ele está incorporando o termo anterior. F de x1, que deveria ser, que eu deveria considerar como ODD, ele está sendo considerado na minha ordem 1. O que mais que não foi considerado? F de x2 está sendo considerado na minha ordem 2, e assim sucessivamente. Como eu trabalho de trás para frente, aquele termo está sendo considerado no termo posterior. Então não há prejuízo. A pergunta era, por que que esses termos são utilizados como ODDs e esses termos não? Porque esses termos são semelhantes à nossa matriz de termos nulos, quando nós simplificamos lá. De um triângulo de ordem superior. Dois x, 2 terços de x vezes x, 2 terços de x quadrado. 2 terços vezes 1 vezes x, 2 terços de x. Nós fizemos uma distributiva aqui, né?
Não é isso aqui? A decomposição está no quadro lá, pessoal. E aí, tranquilo? O que é complicado nesse método? Montar o ODD. Montar o ODD é o que é a nossa sarna, tá? É uma sarna, né? Lembra que você falou que... Deixa eu pegar uma pauta. Lembra que você falou que nenhum número é absoluto? Isso. Eu achei um negócio muito interessante e eu não consigo achar o erro. Me ajuda a achar o erro. Eu perguntei para um cara que fez matemática. Uhum. E ele, sei lá, se eu tenho que 0 é igual a 0... Ah, tá. Uhum. já É pegou- porque... Não, mas é porque há uma discussão sobre o termo zero. Ah, tá. Porque há uma discussão sobre o termo zero, mas daí é matemática pura, tá? Tá, deixa eu ver se é Pode seguir. Uhum. Eu posso ter que 20 menos 20 seria 25 igual a 25 menos 25. Porque Ok, é análogo. Zero, zero. Uhum. se eu simplificar, eu vou ter 4. Eu vou fazer o raciocínio, ver se você acompanha aí. Uhum. Eu vou fatorar ele. Uhum. Certo. Eu faria aquele negócio do ensino médio, cortar. Mas eu divido ele. E logo, eu Entendi. teria Uhum. 4 igual assim. Uhum. Uhum. Qual foi o parecer dele? Então, por que tá errado? Por que tá certo? Eu não achei explicação por isso. Eu vi isso uma vez, depois fiquei martelando até chegar nisso. E cheguei agora. Fiquei martelando agora, na verdade. Aqui, concluído. Tá, mas tu tem uma sequência aqui que você precisa obedecer dos sinais, correto? Certo. Você precisa... Qual que é a sequência dos operadores matemáticos? Multiplicação, divisão, somatório e Subtração e adição. subtração e adição. A adição é a última, tá? Então, vamos lá. Você quer fazer uma simplificação? Vou pelo conhecimento que eu tenho, tá? Você quer fazer uma simplificação aqui? Eu não sei se é possível fazer essa evidência aqui, tá? Para mim, essa evidência é o cheque. Por quê? Aham. Porque eu preciso resolver esse produto primeiro, tá? Eu preciso resolver esse produto primeiro, para obedecer a regra dos operadores. Para obedecer a regra dos operadores. Achou eu. Porque isso aqui é uma violação. Então, a violação. Isso é uma violação, Aham. tá? Isso é uma violação. Então, para mim justificar essa violação, é que eu estou quebrando a regra dos operadores. De forma bem simples, Nossa, acabou com o problema. Eu vou dar uma olhadinha depois. tá? Mas assim, eu preciso obedecer a regra dos operadores matemáticos. É que a gente não teve lógica, né? Em lógica matemática, a gente tem a regra dos operadores lógicos também, tá? Ao que me parece, você arbitrou o resultado porque você violou a regra dos operadores. Aham. Legal. Tá? Então, Ao que me parece, tudo bem? Pessoal, como é que nós estamos aí? Acaba logo o ano. Acaba, né? Porque daí dezembro é vista de provas e não sei como é que funciona se vocês têm recuperação ou não, né? Aí ele não vai quando é 3x. Aí quando eu vou fazer, eu posso fazer assim? Isso. Ou assim? Você pode fazer, aqui porque você tem monômio, monômio, monômio. Você pode fazer este primeiro, esse primeiro, e depois multiplicar pelo terceiro monômio, tá? Você pode fazer direto, mas aqui gera confusão, tá? Gera confusão. Mas se já tá tranquilo, já tá fluido, tá?
Mas assim, não, como são questões complicadas, não vai ter muitas questões. Né? Qual é o nosso problema? Nós precisamos de, no mínimo, 10 questões na prova. Esse é o nosso problema para os nossos métodos. Porque bastava colocar uma questão assim, para Lagrange, uma questão de grau 3 para Lagrange, uma questão de grau 3 para Newton, nós já ficaríamos a noite toda. Vocês precisam abrir isso aqui. Porque o que acontece? Eu posso dar um formulário para vocês. Aí que está. Eu dou um método de Lagrange para vocês. Porque vocês... o que é dar o método de Lagrange para vocês? Vamos lá. Para a gente poder já fazer um acerto. Isso aqui, ó. Isso aqui é dado na prova para vocês, que é o Lagrangiano. Ok? Isso é metade da solução, porque vocês precisam abrir o restante. Não tem problema. Só que se eu der o ODD para vocês, eu posso fornecer isso aqui para vocês. Mas isso aqui não é o suficiente. Isso aqui vocês montam. Se eu fornecer a forma como calcular o ODD, aí estou dando a solução. Então, o ODD, vocês precisam montar. O método de Lagrange eu posso dar naquela forma, porque vocês, é um lembrete para vocês abrir. Vocês sabem que vocês precisam fazer isso que ele está calculando ali. Tá? Usar lá a regra do salve J, tal, né? Agora, o ODD é necessário que vocês abram no braço. Tá? Então... Eu vou sugerir que não decore, né? Que entenda esse macete de trás para frente, né? E da esquerda para a direita. Mas daí cada um escolhe o método, né? Não tem problema nenhum. Então, a nossa prova, pessoal, vai ser uma compilação, vai ser uma composição de teoria e cálculo, tá? Teoria e cálculo. Para não ficar algo maçante, mas eu vou dar 10 questões para vocês aí, 5 Lagrange e 5 Newton. Tudo bem? Não é interessante e também não é didático. Então, vamos fazer aí um pouco teórico e vamos fazer um pouco cálculo, tá? Eu posso resolver uma ou duas questões e utilizar como múltipla escolha. As de múltipla escolha é aquela que vocês têm os números romanos lá para vocês verificarem, tá? Porque aquela lá te dá uma opção, ela é objetiva e ela te dá a opção do chute, né? Chute consciente. Por que o chute consciente? Porque se você desejar validar a questão, você vai ter que abrir ela no braço. Então, você pode, minha sugestão, não sei se todos estão fazendo assim. Vão para as discursivas, façam as discursivas, pessoal. Porque elas são de maior pontuação. Tá? Vai ser. Discursiva é Lagrange e Newton. Discursiva é isso aí. Tá? Discursiva é isso aí. Sassenfeld? Sassenfeld morreu, né? Sassenfeld já era, pessoal. Tá? Perguntas? Sexta-feira, o que a gente faz? Ele é para ser mais simples. Não, você não chegou na função interpoladora da mesma forma que você chegou com Lagrange? É análogo ao que no método iterativo lá? Fazer Gauss-Jacob e Gauss-Seidel. Porque matemática é interessante, né? Você vai lá, desenvolve o método, daí amanhã o colega do lado vai lá, desenvolve outro método e fala que é mais rápido. É análogo o método. É análogo, entendeu? E tem muito disso. Muito disso. Tá? Tanto tem que o autor da primeira teoria sempre fala que fez de forma independente. Nós somos influenciados, pessoal. Tá? Em lógica, eu gosto muito de lógica. E eu sei que o pai da lógica paraconsistente é curitibano. Não sei se falei para vocês já. Professor Newton Afonso Carneiro da Costa.
Professor Newton da Costa. Hã? O cara é fora do sério, porque ele desenvolveu na década de 50 a teoria da lógica paraconsistente, porque a lógica paraconsistente, o problema é assim, ó, na lógica, tudo é dicotômico, verdadeiro ou falso. Direita ou esquerda, cima para baixo, para frente ou para trás. O mundo é dicotômico. Mas acontece que o mundo real não é dicotômico, porque uma maçã, que é o exemplo mais utilizado, né, para expressar isso, ela não é vermelho e verde. Ela tem várias tonalidades de vermelho, várias tonalidades de verde. Ela pode ser próximo do preto, ficou lá, estragou e tal. Como que eu... Inclusive, é algo interessante para vocês. Como que eu traduzo isso em linguagem binária? Como? Como que o senhor traduz o quê, professor? Ó, vamos lá. Eu estou dando um exemplo aqui da lógica paraconsistente, né? Como dizer, vermelho é conhecimento inútil, né? Aqui, ó. Eu tenho uma maçã que ela é vermelha. Aí eu tenho uma maçã que ela é mais ou menos vermelha. Eu tenho uma maçã que ela é verde. E aqui eu tenho uma maçã que ela é mais ou menos verde. Eu coloquei 4 condições, só. Aqui nós podemos colocar várias tonalidades de vermelho, várias tonalidades de verde. Como que eu expresso isso? Como que eu expresso isso matematicamente para poder transformar em linguagem binária? Isso aí é um problema para vocês. Então, vamos lá. Uma aplicação que eles utilizam bastante. Na robótica, né? Como que nós sabemos? Vamos fazer aqui, pessoal. Isso aí é bem legal, tá? Pode comparar com vocês. Então, o robô, né? O robô, veja lá, o robô, o Terminador do Futuro, eles não são espertos daquele jeito, eles são estúpidos. Então, o robô, cara. O robô só é só para frente e para trás, não. Ele atravessa ou não atravessa a porta. Como ele sabe que ele precisa girar a maçaneta para atravessar a porta? A gente está usando isso lá. Mas como que eu coloco no sistema dele? Por quê? Ninguém colocou no seu sistema. Você considera a porta fechada, a porta aberta, a porta entreaberta, porta totalmente aberta, porta totalmente fechada? Você considera tudo. Por quê? Eu preciso passar isso para o robô. Aí ele criou isso aí. Ele criou a lógica paraconsistente, para considerar todos os termos, para violar a lógica clássica. Para violar a lógica clássica. Porque a lógica clássica possui 3 fundamentos. O princípio da identidade, o princípio do terceiro excluído e o princípio da não contradição. Ele violou o princípio da não contradição. Que é o quê? Um objeto ele pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E eu preciso considerar isso, senão o robô nunca vai atravessar a porta. A gente estava vendo isso ontem, de criança. E o professor passou... Isso, pessoal. Isso aí. É isso aí. Nas palavras. Como se fosse uma árvore. Sim ou não, se desse certo ou não. No calo, não deu para passar. Ele também se não deu para passar e ia para outra opção. E ele ia mais 2 opções. Não. Isso, mas daí você usa a linguagem binária. Você está pensando de forma dicotômica, né? Aí um robô, vamos ir além, né? Por exemplo, esses que eles estão utilizando para ir para Marte e tal. Aí ele chega, se depara com um precipício. Aí caiu no precipício. Então você precisa levar em consideração o precipício também. Entendeu? Então, quando ele desenvolveu a lógica paraconsistente, ele não encontrou um ambiente receptivo em Curitiba. E ele desenvolveu isso de forma independente com o professor polonês, o Jan Jackowski, tá? Que era um professor polonês. Mas aí que está o ponto interessante. Eu adoro o professor, tá? Mas ele começou a entrar em correspondência com o professor na Polônia. Tá?
mas o mérito é dele, tá? Toda a lógica paraconsistente e toda a organização de cálculo foi ele que construiu. Tá? Então, para quem tem curiosidade aí, lógica paraconsistente, tá? Isso é algo sensacional para vocês, tá? Sensacional mesmo. Pessoal, se a gente não tem mais perguntas aí, eu vou encerrar por aqui. Sexta-feira a gente faz o nosso MA. Vou colocar umas 2 questões. Se eu colocar uma questão de grau 3, a gente já se diverte a noite toda. Vou mandar no grupo a questão, aí você resolve. Dá resposta não. Tá. Só verifica se o argumento está correto, tá? Eu coloco isso aqui e a gravação até o final de semana. Não muda, tá? Semana que vem a gente faz a nossa última lista. Tudo bem? E aí a gente volta com revisão. E nossas provas. Eu acho que a prova de vocês já foi escalada. A pessoa que perguntou para mim, né? Que perguntou sobre o método de Lagrange, sexta-feira, por gentileza, compareça lá ao MA. Tá? Aí a gente abre, não sei se está aqui na sala. Oi? O MA, pessoal, vai ser presencial. Estou presencial aí, alguns estão vindo. Olha só, ainda está. A 14D, é aqui na virada, aqui, né? Tá? Então vem para a gente tirar as nossas últimas dúvidas. É reta final, pessoal. O Natal está quase aí. Tá? Valeu, pessoal. Boa noite. Falou, professor. Falou, professor. Falou. Então, como é que é uma introdução, tá? Porque se vocês estão achando complicado de médico, o cálculo assim, é uma humilhação. É bravo. Isso. A minha ideia era trazer o GeoGebra para vocês, mas não tem quadro. A gente trabalha com figuras, sabe? A gente tirou Não, a ordem tá ok para vocês. Eu acho que para as próximas perguntas. Eu acho que faltou lógica. Tá? Você tem lógica de programação, mas lógica clássica não basta ser excelente. Tá? Para todas as coisas de cálculo, A lógica matemática ela já reforça, no caso, a lógica de programação. Isso, porque o que acontece? Em casa, né? Você parte de sentenças. Tá? Vai chover hoje. E daí você começa a tornar uma composta. Vai chover hoje e fazer granizo. Aí você precisa de uma conjunção. Conjunção gera o quê? Conjunção gera. Você pega lá uma frase, ela vai se tornar P e Q. Tá? O que eu tenho a ver com isso? Essa aqui é a lógica clássica. Qual que é a lógica booleana? 0 e... Daí vocês vão partir daqui. Então eu construo uma tabela verdade das proposições simples PQ com verdadeiro, 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 falso. Você recorda lá? Falso, verdadeiro, falso, falso. Booleano. Não, verdadeiro, verdadeiro. Podemos zero. É isso aqui que é importante para vocês. E a gente partiu do quê? Vai chover hoje, deve cair granizo amanhã. Aí a gente tem uma conjunção. Chamei isso aqui de proposição P, chamei isso aqui de proposição Q. E isso aqui, eu transformei em vai de mais. Então, isso. Então, a partir da lógica clássica e não clássica, Legal porque o não booleano ele não é só abstrato, ele acaba sendo concreto. claro que sim. O que você faz? Você pega isso aqui e passa para Os capacitores. Os capacitores que vai desligar.
Você ganha 0, tiver mínimo, aí no dia vai receber mais. Isso aqui é mais a vibe de vocês, tá? Não é... Então, vai. Tá faltando tempo. Não, a gente está tudo no planejado. Não, está tudo planejado. O que nós precisaríamos ir além, se fosse possível? Integração numérica. Mas por que não tem prejuízo? Porque a integração numérica. É até bom que eu não entrei em integração numérica. Porque integração é cálculo. É cálculo 1, tá? Mas, o que vocês fazem? Vocês A gente perdeu o cálculo. Não, vocês vão ter ainda. Vocês vão ter. Mas eu estaria me atravessando do conteúdo do professor. Aí o que vocês fazem? O avanço de vocês aqui, o desenvolvimento seria pegar esse aqui, essa função polinomial aqui, ó. Essa função polinomial, daí ele vai ensinar cálculo para vocês lá. E ele vai falar que uma integral ela é dada por f de x dx. E aí? Vocês vão aprender a fazer a integração. Legal. Aquele Pn de P2 de x não é uma função f de x? Sim. Vocês vão integrar aquela função lá. Aí vocês vão ficar bravos. Entendeu? Aí vocês falam, não, mas cálculo numérico, eu aprendi que eu sou, mas... Aí vocês vão integrar isso aqui, ó. Qual que são as aulas que o professor vai dar para a gente? Não foi escalado no próximo semestre, tá? Com os professores e as disciplinas. Vai fazer a gente manda um baixo assinado. Eu dou cálculo numérico, cálculo 1, probabilidade, estatística e probabilidade. Tem outros professores? Tem muitos outros professores que... Para cálculo, eu conheço mais um da engenharia comigo lá, que eu dou estatística e ele dá cálculo, né? Tem uma professora que dá cálculo para ela na física. Pronto, tá? Eu não lembro qual é o curso. Mas ela... É aqui em Rio assim. Eu pensei, eu acho que é. Eu era civil. Eu vou falar porque eu ia falar isso. Eu fui pedir ajuda. Para que eu soubesse alguma coisa. Assim, todos eles foram só um que viu os métodos, porque ele fez engenharia química. Lá eu buscava para fazer dentro dos demais, você fez dentro do cálculo direto. Eles foram direto para o cálculo. Eu perguntava sobre isso aqui, eles falavam, não, eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Ficou. A grade, eu estava vendo com a. Eu esqueci o nome dela, eu estava vendo a grade ali, eu estava mostrando aquele dia. Bem completa a grade de você. Tá? Bem completa mesmo. Porque a ordem também está correta. A ordem também está correta. Tá? A única coisa que faltou foi lógica, mas isso aí é algo que a gente está trabalhando em todos os cursos. Tá? Porque lógica realmente é muito útil. Então vocês aprenderam o ferramental e agora vocês vão incorporar em cálculo. Aí vai ficar bacana. Aí vai ficar bacana. Essa lógica, a questão tentando incrementar alguns cursos. É que lógica tem lógica já. Em ADS foi dado lógica para o pessoal lá. E eu sugeri lógica em pedagogia, para começar com lógica, porque eu dou matemática lá também. E foi aceito. Então, estou incluindo aos poucos a ideia Então, de no lógica. caso, dentro do nosso curso, a lógica básica também. Isso eu estou conversando com a coordenação. Deveria ser no início. Bom, pode ser dado a qualquer momento. Mas no início, no primeiro ano de vocês, seria mais útil. E para vocês deveria ser clássica e não clássica. Porque a mais útil para vocês é não clássica. Mais útil é não clássica. Tá? Sair disso aqui, ó. Sair disso aqui. Porque tem uma tabela verdade, não sei se vocês já viram, que você tem o termo PT, mas você tem aqui, ó, 0, 0, meio, meio e 1 em 1. Isso aqui é a tabela de Jean Jacobi, que ela é uma tabela trivalente, que ela pertence a uma lógica polivalente, uma lógica não clássica. Isso aqui é mundo real. É trabalhar com necessário ou possível. Tá? Pode pesquisar aí para vocês dar mais Mas isso seria o verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Não, ele eu estou no presente e eu preciso estar amanhã, em Florianópolis. Mas é necessário ou realmente possível que eu esteja em Florianópolis amanhã? É possível, não necessário. Porque é necessário que eu esteja aqui, eu tenho que agendar aqui. Tá? Então, não é nem verdadeiro nem falso, é um terceiro elemento. O que é? Aí Jean Jacobi falou que era mesmo. Aí só depois você classifica como verdadeiro ou falso. Isso. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Professor, qual que
que é melhor e mais fácil de utilizar? Mínimo múltiplo comum ou decimal? Ah, tá. Faça. Isso vai ficar em cargo de vocês, trabalhar com fração ou trabalhar com decimal, tá? Eu recomendo que vocês vão até o final em fração. Tá? Recomendo que vocês vão em fração. E pode entregar a resposta em decimal, tudo bem? Sim, teve uns que eu tava fazendo por decimal, aí não bati o resultado, aí eu tive que fazer mínimo múltiplo comum. Outros batia decimal. Eu sei aonde vocês querem. Eu sei. O numerador é maior que o denominador. Não, ao contrário. Quando o denominador é maior que o numerador, você não consegue tirar ele da fração. Isso. Você. Alguns que eu vi o trabalho deles, eles acabaram, não sei como que eles fizeram isso, mas eles deixaram em decimal. Aqui na saída de vocês, aqui, ó, 5L de 0. Então vamos supor que você tem aqui 2 terços de x ao quadrado mais x dividido por 5. Aqui ficou super simples, né? Mas aí você vai fazendo as substituições aqui. Faça a simplificação aqui já. Aí aqui vai gerar 1, mas vai ter situação que vai gerar 0,10, 0,5, né? Que é o decimal que vocês procuram. Aqui, faça a simplificação. Aqui nessa região. Traga em fração até esse momento, faça a substituição, faça essa divisão aqui. Aqui vai gerar um decimal, na maioria das vezes, e multiplique esse decimal pelos termos. E vem trabalhando com decimal. Então, no caso, aconteceu no trabalho, se não me engano, era 4 no numerador e 8 no denominador. Aí acabou que ficou 1,5. Só que por algum motivo... Mas é 0,5. É 0,5. É 0,5 multiplicando todo o seu numerador. Elimina o denominador, transforma em 0,5 e multiplica todo o numerador. Mas tem gente que inverteu o decimal. Então me lembra disso aí na sexta-feira para a gente trabalhar dessa forma, tá? Quando chegar nesse ponto, nós transformamos em decimal, multiplicamos tudo e todo mundo já fica habituado a resolver dessa forma aí. Tá bom? Me lembra de sexta, por gentileza. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal em casa. Valeu, boa noite.